Olá, galera, bom dia. Vamos falar da primeira lei da termodinâmica hoje, hein? Essa lei é fundamental para a física. Essa lei trata do balanço de energia entre as energias que entram e são utilizadas por um gás e saem do gás, beleza? Então, primeira lei da termodinâmica, eu vou expor aqui. Eu sou o professor Luiz Antônio e vou expor os slides aqui para a gente pode poder falar um pouquinho mais sobre essa lei. Vamos lá? É, Só para entender o que eu vou fazer nessa aula, eu vou explicar sobre calor, trabalho e energia interna, que são as três quantidades de energia envolvidas na primeira lei da termodinâmica, né? O que é o calor? Como a gente já viu, o calor é energia em trânsito, energia que está entrando no sistema ou saindo de um sistema físico, né? Esse calor, o gás recebe, ele pode utilizar para fazer algumas coisas. Então, primeiro vou entender a ideia que quando entra calor no gás, ele pode utilizar para aumentar a temperatura das suas moléculas, a agitação das moléculas, né, que é a temperatura, e ele pode usar para realizar um trabalho. Ou seja, essa energia que o gás recebe, ela pode ser utilizada para uma coisa ou para outra. Então, são três formas de energia que a gente vai falar aqui: calor, trabalho e energia interna. O calor é energia em trânsito, que entra ou sai do gás, dependendo da situação específica. Ok? Segunda situação é o trabalho, segunda energia, segunda forma de energia, né, envolvida no processo de um gás, nos processos de um gás, é o trabalho. O gás pode realizar um trabalho ou pode sofrer um trabalho. O trabalho pode ser realizado sobre o gás, né? Então, quando o gás realiza um trabalho, ele está expandindo, ele está empurrando as paredes do recipiente que o contém. Então, quando ele consegue deslocar a tampa de um recipiente, de um êmbolo, por exemplo, para cima, ele está realizando um trabalho. Para isso, ele está usando energia. De onde vem essa energia, professor? Pode vir da energia interna, que ele já tem ali, né? E pode vir do calor que ele está recebendo do meio externo, por exemplo. Então, trabalho é a energia que o gás utiliza para expandir-se. Então, se o gás está se expandindo, ele está usando energia. O nome dessa energia é trabalho. Ele está empurrando as paredes do recipiente, por exemplo, né? E se o gás está sendo comprimido, aí então ele está sofrendo a ação de um trabalho que está sendo realizado sobre ele. Nesse caso, o cálculo do trabalho é negativo. Lembre-se que o trabalho realizado por um gás está usando como convenção que é positivo. E o trabalho realizado pelo gás é positivo. E sobre o gás, através do meio externo realizando um trabalho sobre o gás, a gente usa como convenção um trabalho negativo, beleza? Então, trabalho está relacionado ao quê, galera? Está relacionado à variação do volume do gás, o espaço que ele ocupa. Se ele está ocupando um espaço cada vez maior, significa que ele está realizando um trabalho para se expandir. Se ele está sendo comprimido, então significa que algo está comprimindo esse gás. Então ele está sofrendo a ação de um trabalho, ok? Então, fundamental lembrar que o trabalho está intrinsecamente, diretamente ligado ao volume que ele ocupa. Energia interna, galera. Energia interna a gente representa pela letra U. Então, dá uma olhada aí, ó. A letra U representa energia interna. O delta representa variação. Então, delta junto com U é variação da energia interna. E o que é esse tal de energia interna, galera? Energia interna é a energia que as moléculas do gás possuem. Então, as moléculas do gás estão agitadas, estão se movendo, cada uma se movendo aleatoriamente para um lado diferente. Todas elas têm energia para isso, né? O nome dessa energia de movimento, independentemente uma da outra ali, energia de movimento na física se chama energia cinética. Mas a soma dessas energias cinéticas das moléculas do gás, toda soma dessas energias, ela tem o nome de energia interna. Então, a energia que as moléculas têm para ficar em movimento. Então, obviamente, está relacionado com o quê? O que é movimento das moléculas? Né? O movimento das moléculas é a temperatura delas. Então, a energia interna depende exclusivamente da temperatura do gás. Então, quanto maior a temperatura do gás, maior a agitação das moléculas, ou seja, elas têm mais energia interna, ok? O gás tem mais energia interna. Então, variou a temperatura, variou a energia interna. Não variou a temperatura, não haverá variação da energia interna. Então, vamos gravar. Ó. Trabalho está ligado com volume. Energia interna está ligado com temperatura. Ok, galera? Então, se variou o volume, houve trabalho realizado. Se variou a temperatura, então houve variação da energia interna do gás, energia que as moléculas têm ali, né, de agitação. Ok, galera? Então, essas quantidades são importantes, essas três quantidades são importantes. Então,
Falar um pouco mais sobre a energia interna aqui. A energia interna de um gás ideal monoatômico. Monoatômico significa que cada molécula do gás é composta por um único átomo, né? Por exemplo, o gás oxigênio é O2. O2 são 2 oxigênios em cada molécula. Isso é um gás diatômico, que tem 2 oxigênios, né? Então, um gás monotômico é um gás que seria composto por um único átomo, né? Então, o que eu quero falar para vocês é que a fórmula para calcular a energia interna é essa aqui, ó. 3 meios de nRT. N é o número de mols, R é a constante universal do gás ideal e T é a temperatura. Beleza, galera? Então, e a variação, professor, da energia interna? Eu botei essa setinha preta para você observar aqui, ó. Não muda quase nada. Quando você calcula a variação, a fórmula permanece a mesma, só que aparece um delta no lugar da temperatura aqui. Por quê? Só muda a energia interna se variar a temperatura do gás. Isso que está mostrando essa relação aqui, ok? Então, se o gás sai de um estado e vai para outro estado de pressão e volume, mas com a mesma temperatura, então a agitação das moléculas permanece a mesma. Significa que não houve uma variação efetiva, né? Variação total ali da energia interna. Ok, galera? Vamos lembrar só aqui, N é número de mols, U é energia interna, R é a constante universal dos gases. E no sistema internacional, esse R vai valer 8,31 joules por mol Kelvin. E a temperatura também está envolvida aqui no processo. Então é isso, galera, energia interna. Como o calor, trabalho e a variação da energia interna se relacionam na prática? Só para vocês observarem, eu separei esse GIF. Ó. O meu sistema físico é o gás que está aqui dentro desse recipiente. Ó. Essas moléculazinhas aqui. Ó. Você pode observar o que está acontecendo. Ó. Há uma fonte de calor aqui, emitindo o calor através de uma chama. Essa chama joga calor para o recipiente, o gás absorve esse calor, então ó, o gás está absorvendo calor e as moléculas estão se expandindo. Então tem duas formas de observar o que está acontecendo aí. Primeiro, o gás recebe calor e com isso as moléculas se agitam, né, aumentando a energia interna do gás e também empurrando a tampa do recipiente para cima. E quando essa força acontece para cima, a gente está falando que o gás está realizando trabalho, porque ele está empurrando o recipiente, a tampa do recipiente, beleza, galera? Então, e qual é o papel daquela chama ali? Ceder calor. Então, ela está dando uma energia chamada calor para o gás. O gás pode utilizar de duas maneiras, né? Uma delas é aumentando a energia interna, variando a energia interna, e outra delas é realizando trabalho. Beleza, galera? Então, esse gifzinho aqui eu separei só para a gente poder observar um pouco mais na prática a situação. Esse slide, galera, ele é o slide, primeiro momento que vocês estão vendo aqui na minha aula, a primeira lei da termodinâmica. Ela é exatamente essa equaçãozinha matemática aqui, ó. O que ela está me dizendo? Que o calor que um gás recebe, vou usar a palavra recebe, mas ele pode doar também, né? Então, vou pensar em ele recebendo calor. O calor que o gás recebe é igual ao trabalho realizado por ele mais o aumento da sua energia interna. Ou seja, ele recebe calor. O que ele faz? Duas coisas. Acumula essa energia em forma de energia interna ou ele usa para realizar um trabalho. Então, o calor nada mais é do que a soma dessas duas quantidades. A energia que ele acumulou mais a energia que ele usou. Então, ele recebeu calor, acumulou um pouco e usou um pouco. Pensar dessa maneira deixa as coisas um pouco mais simples de entender. Então, para exemplificar a situação, eu coloquei essa setinha aqui. Ó. O meu sistema físico é essa figura preta aqui, onde o mouse está passando. Esse é o meu sistema físico. Suponho que um gás está aqui dentro. Quando o calor entra nesse sistema físico, ele fica sendo acumulado em forma de energia interna, ou seja, as moléculas ficam mais agitadas, e ao mesmo tempo ele pode estar sendo usado, uma parte dele sendo usado para empurrar a tampa do recipiente, expandindo, ou seja, realizando um trabalho. Então, lembrando, para massificar, calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Professor, mas se o gás não realizar nenhum trabalho? Então, o calor vai ser igual a variação de energia interna. Professor, mas se o gás não acumular nenhuma energia? Então, o calor vai ser igual ao trabalho. Professor, mas se o gás não receber calor? Então,
Se ele não recebe calor, mas está realizando um trabalho, por exemplo, de onde ele está tirando essa energia? Da energia interna. Então, é uma coisa assim que é só a gente fazer uma análise simples, né? É um balanço simples, com 3 quantidades apenas, né? Calor, trabalho e energia interna. Beleza, galera? Então, é isso aí. A primeira lei da termodinâmica é essa equação aí, né? Esse balanço de energia. E aí, galera, só para falar de algumas situações específicas, ó. Transformação isocórica ou isovolumétrica. O volume não muda. O que é o trabalho, professor? O trabalho é a energia usada para variação do volume do gás. Professor, mas se o volume não muda, então não houve trabalho realizado, porque, né, se o trabalho é energia usada para variar o volume, então, numa transformação isovolumétrica, onde o volume não está mudando, então também não há trabalho realizado, não há nenhuma energia usada para isso. Ok, galera? Então, uma situação específica interessante. Nesse caso, o trabalho ser igual a zero, o calor vai ser acumulado em forma de energia interna, o calor recebido pelo gás. Ou se o gás doa calor, essa energia está sendo retirada da energia interna, porque o trabalho não entra em jogo nesse tipo de transformação isotérmica, aliás, isovolumétrica, uma vez que não há mudança no seu volume. Transformação isotérmica. Lembre-se o que é a variação de energia interna. A variação de energia interna representa, basicamente, o aumento da temperatura, da agitação das moléculas. Mas na transformação isotérmica não há variação da temperatura. Portanto, também não há variação na energia interna. Então, ó, na primeira situação específica, é a transformação isovolumétrica. Se não tem variação do volume, não tem trabalho realizado. Segunda situação específica, transformação isotérmica. Temperatura não muda, portanto, não há também variação da energia interna. Beleza, galera? Então, se não tem variação do volume, não tem trabalho realizado. Se não tem variação da temperatura, não tem variação da energia interna. Ok, galera? Terceira situação específica, uma transformação que eu ainda não falei. É a primeira vez que eu vou falar sobre ela aqui, é uma transformação adiabática. É uma transformação na qual o sistema é isolado termicamente, o sistema não recebe calor. Professor, mas se o sistema não recebe calor, o que acontece com o gás em si? Ora, ele pode usar a agitação das moléculas dele para realizar trabalho, mas vai ter uma redução da energia interna para que ele possa realizar um trabalho, se expandindo, né? Então, ele pode sofrer uma transformação sem mudar, sem receber calor. Isso é possível. O nome dessa transformação é transformação adiabática, beleza, galera? E quando ele não recebe calor, obviamente, o Q é igual a zero, lá da nossa continha, né? Q de calor aqui, Q representa o calor recebido ou doado por um gás. Então, ó, em resumo, isovolumétrica não muda o volume, portanto, não há trabalho realizado. Isotérmica não muda a temperatura, portanto, não há variação da energia interna. Adiabática, o gás não recebe calor, portanto, o valor de Q é igual a zero. Ok, galera? Então, tem mais uma situação específica que eu quero falar com vocês aqui. É a transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica, galera? Eu usei gráficos aqui para explicar a situação. Transformação cíclica é aquela na qual o gás sai de um estado, se modifica, vai dar a volta em vários estados possíveis e retorna para o estado inicial. Então, ele realizou uma transformação cíclica. Não é necessariamente uma transformação como está descrita nesse gráfico, um retângulo. Pode ser qualquer figura fechada no gráfico. Ok, galera? Pode ser um círculo, um triângulo, um trapézio, uma figura disforme, sei lá, né, com uma forma desconhecida. Então, no gráfico de pressão por volume, a gente vai observar o seguinte: numa transformação cíclica, percebam que a setinha está apontando o sentido da transformação. Ó, o gás saiu do estado A, foi para o estado B, depois para o estado C, continuou para o estado D e retornou para o estado A. Então, se ele retornou para o estado A, é uma transformação cíclica, porque cria um ciclo, né? E aí o seguinte, galera, o trabalho realizado nessa transformação é sempre igual à área dessa figura fechada, tá? Lembre-se, o trabalho é igual à área abaixo da curva de transformação. Mas se a transformação é cíclica, então o trabalho vai ser igual à área da região que o ciclo cria dentro do diagrama de pressão por volume aqui.
Beleza, galera? Desse gráfico, pressão por volume, tem uma área fechada aqui, ó, que está de branco. O trabalho é positivo porque está no sentido horário, tá, gente? Então, aqui há uma expansão do gás, o volume aumenta de A para B, de B para C o volume não muda, de C para D o volume se reduz, de D para A o volume não muda. Então, aqui ó, temos uma transformação de A para B isobárica, de B para C isovolumétrica, de C para D outra transformação isobárica, porque a pressão não muda, né? E de D para A, uma outra transformação isovolumétrica, porque o volume aqui de D para A não está mudando. Então, o gás, nessa situação aqui, o que aconteceu? O trabalho é positivo, né? E nesse tipo de transformação também não há variação de energia interna. Por quê, professor? Porque quando o gás sai do estado A e volta para o estado A, a temperatura inicial dele é a mesma da temperatura final. Ou seja, a energia que ele tinha, a energia interna que ele tinha no início, no estado A, no final vai ser a mesma energia interna, que ele vai voltar para o estado A. Então, a variação total da energia interna dele, a variação líquida ali, a quantidade que variou do estado A para quando voltou para o estado A, dá zero. Professor, mas durante a transformação, ele teve variação de energia interna. Ok, ninguém está negando isso, é verdade. Mas a variação total depende apenas do estado inicial e do estado final. Se o estado inicial é o mesmo estado do estado final, em qualquer transformação cíclica, então não há variação de energia interna nesse tipo de transformação também. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica acaba dizendo que o calor é igual ao trabalho. O certo seria que o calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna. Porém, ela é zero na transformação cíclica. Então, a primeira lei da termodinâmica se reduz a isso aqui, ó, calor igual ao trabalho, em qualquer transformação cíclica, beleza? Professor, e se for no sentido anti-horário? Então, o gás está sofrendo uma compressão aqui na parte de cima, ó. Por isso o trabalho é negativo, beleza, galera? Então, sentido horário, por convenção, trabalho positivo. Sentido anti-horário, né? Sentido contrário ao ponteiro do relógio, por convenção, trabalho é negativo, beleza, galera? Então, nesse caso aqui, ó, o gás recebeu calor e usou para realizar trabalho. Porque se o trabalho é positivo, ele realizou um trabalho. De onde veio essa energia? Se a energia interna dele não mudou, essa energia veio do calor. Beleza, galera? A mesma análise vale para o lado de cá, para o outro lado. Trabalho é negativo. Alguém exerceu um trabalho sobre o gás, ok? E se a energia interna do gás não mudou, significa que ele jogou essa energia fora em forma de calor. Ok, galera? Então, é simples, é só analisar sempre o seguinte, ele recebeu calor ou doou calor? A energia interna vai mudar ou não vai? Né? Vai ter trabalho realizado ou não vai ter trabalho realizado? Em cada situação específica que eu já falei nesses slides aqui. Ok? Aqui eu separei alguns exemplos, né, para a gente poder discutir. O primeiro diz o seguinte, um gás mantido em volume constante, ou seja, está dizendo para mim que é uma transformação isovolumétrica ou isocórica, né? O volume não mudou. Lembre-se, deixa massificado aí na cabeça, o volume não mudou, significa que não há trabalho realizado, né? Então, esse gás aí, mantido a volume constante, ele recebeu 1000 joules de calor para a sua... aliás, ele cedeu, né? Liberou 1000 joules de calor para a sua vizinhança. Sobre o trabalho realizado, pode-se afirmar que não há mudança de volume, por isso o trabalho é nulo. Então, como resposta, sobre o trabalho realizado, podemos dizer que é nulo, porque não houve mudança no volume. Não houve expansão nem compressão, então não há energia usada para isso, que é o trabalho, né? Letra B. A variação de energia interna pode-se afirmar o quê sobre a variação de energia interna? Pela primeira lei da termodinâmica, calor é igual ao trabalho mais variação de energia interna. Professor, por que você escreveu trabalho por extenso aqui? Porque para usar a letra grega tal aqui no meu slide estava mais difícil, eu fiquei com preguiça. Então eu escrevi trabalho. Ok, galera? Então, ó, pela primeira lei de termodinâmica, calor é igual ao trabalho mais variação de energia interna. Eu quero entender o que aconteceu nessa situação com energia interna. Então, ele cedeu 1000 joules de calor. Então, botei aqui, ó, 1000 joules de calor, né? Galera, atenção, se ele cedeu, eu deveria ter colocado um sinalzinho de menos aqui, ó, menos 1000 joules de calor, ok? Então, ele cedeu 1000 joules de calor. O trabalho, como já vimos na letra A, foi zero. E a variação de energia interna é o que eu quero saber. Ora, então, se ele cedeu 1000 joules, então aqui o Q seria menos 1000 joules, o zero não serve para nada e fica aqui do lado de cá o ΔU.
ΔU fica igual a menos 1000 joules, então, galera. Professor, por que você não botou menos? Porque eu esqueci. Foi só por isso, gente, tá? Mas agora eu estou lembrando e estou olhando ali, ó. O que aconteceu nessa situação aqui? O gás, ele doou 1000 joules de calor. De onde veio essa energia para ele doar 1000 joules de calor? Veio da agitação das moléculas, né? As moléculas perderam a agitação na hora que doaram essa energia, na hora que essa energia saiu do gás, né? Então ela ficou menos agitada, houve uma redução de 1000 joules na energia interna do gás, para que esses 1000 joules saíssem do gás em forma de calor. Então essa é a situação exposta na situação no exercício 1, exemplo 1. Exemplo 2. Um gás perfeito descreve o ciclo, ó, uma transformação cíclica, ABCDA. Tá vendo aqui, galera? No sentido horário. Como ilustra a figura? Calcule para o ciclo o trabalho, o calor e a variação de energia interna. Vamos lá. Primeiro, transformação é cíclica. E como tal, né, como eu acabei de falar no slide anterior, não há variação de quem? Da energia interna. Por quê, professor? Porque ele saiu da temperatura do estado A, deu a volta e voltou para a mesma temperatura. Como a energia interna só depende da temperatura, então, se a temperatura inicial e a final é a mesma, então a energia interna inicial e a energia interna final também é a mesma. Portanto, ΔU é igual a zero. Não há variação de energia interna. Trabalho. O trabalho é dado pela área, galera. Como eu falei aqui, ó, a área interna a essa figura, né, a esse ciclo. Então, é só calcular a área dessa figura geométrica aqui, ó, que nesse exemplo aqui, trata-se de um retângulo. Professor, mas parece um quadrado. Parece, mas não é. Porque é só você olhar o tamanho da base aqui, ó. A base dessa figura aqui vai do 1 até o 2. A base vale 1. E a altura dessa figura? Vai do 1 até o 3, então a altura vale 2. Então, se os lados são diferentes, ó, a base vale 1 e a altura vale 2, então isso é um retângulo, né? Então, professor, mas por que parece um quadrado? Porque a figura foi feita fora de escala, né? A escala não está boa, por isso que parece um quadrado. Se o gráfico tivesse sido feito uma escala certinha, isso ia parecer muito mais como um retângulo, obviamente, né? Então, como calcula, professor, a área das figuras geométricas? É simples. Base vezes altura. A base vale 1, a altura vale 2. Né? Professor, por que a altura vale 2? Porque vai do 1 até o 3. Então, 3 menos 1, 2. Então, a altura vale 2. A área dessa figura está sendo calculada aqui, ó. Base vale 1, altura vale 2, base vezes altura, 2 joules. O trabalho realizado durante essa transformação, galera. Então, o gás realizou trabalho, 2 joules, positivo. O que significa que o gás, ele simplesmente gastou um pouco da energia dele, né, para poder criar o processo de um ciclo, né, de transformação. Mas sabemos que ele não usou essa energia da energia interna, porque a energia interna inicial é igual à final, né? Então ele não variou a energia interna, mas se ele realizou trabalho, de onde veio então essa energia para ele realizar trabalho? Obviamente veio do calor, galera. Ele recebeu calor. Se ele não usou da energia interna, então ele usou de algum lugar. E o único outro lugar que sobrou é o calor. Então, qual o calor, galera? Só usar aqui, ó. Se você não conseguir fazer essa análise racional dessa maneira, usa a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais a variação de energia interna. Ora, galera, calor recebido vai ser igual ao trabalho, que vale 2, mais a variação de energia interna, que vale 0, calculada aqui em cima, né? Discutida já aqui a priori. Então, calor é igual a 2 mais 0. Calor foi 2 joules. Significa o quê, galera? Significa que ele recebeu 2 joules e usou para realizar um trabalho. Essa situação é muito parecida com a máquina térmica, né? Com motores, por exemplo. Como que acontece um motor, galera? O motor, ele, através de uma combustão, ele queima, por exemplo, combustível, né? E a energia liberada nessa queima, ela possibilita o movimento, né, do motor, o movimento do giro de uma hélice, por exemplo, o giro de alguma coisa. Então, essa energia em forma de calor que veio da explosão, ela realiza um trabalho. E depois que isso fecha um ciclo, volta para o mesmo ponto, né? Ou seja, o motor é cíclico, né? Ele sai de um ponto onde gera explosão, realiza trabalho e aí volta para o ponto onde outra explosão acontece. Ele fica fazendo isso o tempo todo através da queima de um combustível.
Então, transformações cíclicas são transformações que têm a ver com máquinas térmicas, né? Com motores, né? Então, só ficar atento nisso aí, que é importante esse tipo de transformação. Esses são alguns tipos de transformações cíclicas conhecidas, que a gente vai ver mais para frente, né? Ciclo de Otto é um ciclo muito conhecido, né? Ciclo de Carnot é um ciclo muito conhecido, a gente vai ver mais para frente. Transformações cíclicas são transformações importantes, costuma cair em provas de vestibular. Enem, esse concurso público, né, em geral. Terceiro exemplo, galera. A figura ilustra um recipiente isolado termicamente do meio exterior. Galera, se está isolado termicamente do meio exterior, não há calor trocado com o meio exterior. Está isolado termicamente. Lembre-se, isso é uma transformação adiabática, beleza? Então, durante o processo termodinâmico, o êmbolo comprime o gás. Então, o que está acontecendo aqui, galera? O êmbolo está comprimindo o gás, né? O gás está recebendo trabalho, compressão. Está sendo feita uma pressão no sentido de diminuir o volume. Se há uma redução do volume, há um trabalho sendo realizado sobre o gás. Beleza, galera? E aí, ao final do processo, a energia interna do gás aumenta 4 joules. Ora, galera, então, se o gás está recebendo um trabalho e a energia interna está aumentando, de onde vem esse aumento da energia interna? Vem do trabalho que está sendo feito sobre ele. Ok, galera? Então, aqui o que a gente pode afirmar sobre a situação? Ó, a resposta já está na setinha preta aqui, mas eu vou olhar as outras. 4 joules de trabalho são realizados pelo gás? Não, galera. O gás não está realizando o trabalho, porque o gás está sendo comprimido, então o trabalho está sendo realizado sobre ele. Ok? Letra C, 2 joules de trabalho está sendo realizado pelo gás? Claro que não, né, galera? O próprio enunciado da questão está dizendo que se a energia interna aumenta 4 joules e ele não troca calor, então essa energia interna de 4 joules está vindo do trabalho realizado. Trabalho de 4 joules realizado, aumento de 4 joules de energia interna. Se tivesse tendo perdas de calor, então poderíamos dizer que o trabalho realizado pelo gás, uma parte se transforma em energia interna e uma parte sai em forma de calor. Mas nesse exemplo não há mudança, não há transformação, não há saída nem entrada de calor no sistema, porque é adiabático, ele está isolado termicamente. Então, essas opções que têm 2 joules já estão, né, descartadas. Não há realização de trabalho? Essa opção é a pior possível, né? Porque está dizendo no enunciado da questão que, durante o processo termodinâmico, o êmbolo comprime o gás. Então, muda o volume do gás. Ou seja, há trabalho realizado. Então, eu discuti aqui embaixo, ó, uma resposta aqui de amarelo. Ó, se o gás está isolado termicamente no meio externo, não há troca de calor. A transformação é adiabática, Q é igual a zero. Pela primeira lei da termodinâmica, calor é igual ao trabalho mais variação de energia interna. O calor é igual a zero, porque a transformação é adiabática. O trabalho que a gente quer saber, e o enunciado diz que a energia interna aumenta 4 joules. Não botei ΔU igual a 4 aqui. Passando 4 para o outro lado, fica trabalho igual a menos 4. Trabalho é menos 4 joules, obviamente. 4 joules, esse menos significa que o trabalho foi realizado sobre o gás. E o 4 significa o valor, né, do trabalho realizado. Então, opção correta, letra B. 4 joules de trabalho realizados sobre o gás. Beleza, galera? Então é isso. É um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Pesquisem também, assistam outras videoaulas, tá? É bem interessante, bem importante para a física, o contexto de energia, né? E o contexto de energia dentro de um gás, dentro de uma situação termodinâmica. Beleza, galera? Energia é um dos pilares da física. Então, eu finalizo a aula de hoje. Agradeço aos senhores e senhoritas. Muito obrigado. Voltem sempre. Vamos à resolução de exercícios. Procurem outros links, outras videoaulas, beleza? Vamos lá. Fim. Beijinho. Tchau, tchau.